fucking fight back. Se chegou nessa situação, já era uma bomba relógio prestes a explodir. Tem esse detalhe também, né? Porque para chegar nesse ponto não foi assim de uma hora para outra, não foi só hoje. Então vale a gente também trazer isso para discussão, porque se chegou nisso, de fato, o clima já era ruim há muito tempo, o Pedro já devia estar insatisfeito nos bastidores há muito tempo, então aquela conversa do disse-me-disse, aí o Pedro fala mal aqui, o outro ouve, aí passa lá pro Sampaoli, o Sampaoli acaba ouvindo, o assistente ouve, entendeu? Então assim, para chegar nessa situação, o clima já devia ser ruim há um pouco mais de tempo, no mínimo isso. Não, sem dúvida alguma. E eu acho que com o tempo a gente vai ver, no decorrer dessa semana principalmente, não sei se as notícias vão sair já nessa segunda-feira, nesse domingo, segunda, terça, quarta, porque o Flamengo tem uma decisão, a gente tem que lembrar. Tudo isso, Guilherme, além do que você falou do Flamengo ter vencido a partida, antecedendo uma decisão de Libertadores da América. Tudo bem que o Flamengo é favoritíssimo contra o Olímpia, partida de ida, ok. Agora, antecede um jogo de oitavas de final da Libertadores contra o Olímpia. É totalmente... O contexto disso é totalmente prejudicial ao Flamengo. Não tem... sem cabimento. Então, tudo bem. Eu acho que as coisas não vão ser resolvidas agora. Vão sair mais episódios de que o Pedro teve desentendimento com outras pessoas, ou enfim, ele... Ou até mesmo com o Sampaoli, né? Também. Não agressão, mas assim, discutindo e também. tal, né? Isso é algo normal, inclusive, no futebol. Super natural. Agora, um soco na boca de um atleta, isso é algo que não acontece e não pode acontecer. Então, por isso que eu falo, vão sair novos episódios, vão sair atualizações disso. Acho que não agora, porque o Flamengo tem uma decisão no meio da semana, mas a gente tem que ficar atento nesses novos episódios, porque é uma coisa que tem que ser mostrada e resolvida. E uma informação... Agora, é algo muito grave, né? A gente Nossa. precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência... Exato. Não há e é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato, sim. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque teve gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Não, mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia e tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou moto, que não foi cumprido. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com Se houve realmente um soco, eu acho que primeira coisa. Não, o que eu estou falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exato. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa,
de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição / função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. Queira ou não, assim, o Pedro é um jogador que... Os jogadores têm relações dentro do elenco. É claro. Tem amizades, tem proximidades, muitas vezes tem panelinhas. O ideal é que não tenha, mas em qualquer lugar tem. Não adianta. É um jogador antigo, com relevância, com destaque do ano passado, e há uma leitura de que é uma comissão técnica de pouco tempo, e a discussão do Pedro de que estou sendo dominado, um soco... É um negócio que vai muito além do tudo soco. Que o Flamengo não precisava. Exatamente. A gente começa o programa falando minutos da vitória, da evolução do anímico. Perto de um jogo importante. E depois de dois resultados, numa semana de 2 jogos grandes e os 2 fora de casa. Sim. Pode até não gerar nenhum impacto negativo, né? Pode ser que amanhã aperte a mão, resolva. É isso. Não era para acontecer. Mas acontece. Pode ser que não gere nenhum impacto negativo, mas agora existe a chance. Que não havia até alguém enfiar a mão na cara do outro. A gente trabalha com... Todo esse imbróglio vai atrasar a volta do Flamengo para o Rio de Janeiro. O Flamengo tem um voo fretado que chegaria no Galeão por volta de 2h30 da manhã. Só que esse voo só sairá de BH depois que todos esses trâmites forem feitos. Segundo a apuração do nosso colega Mauro César Pereira, Pedro está, inclusive, preparado para que, se haja uma necessidade, tenha que fazer também um exame de corpo de delito. E a gente vai colocar na tela agora o que foi a declaração que foi feita pelo Pedro no seu Instagram, que além de confirmar a agressão, dá detalhes dos bastidores e do clima interno com a delegação do Flamengo e a comissão técnica de Sampaoli. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram.